Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, eu vou contar aqui para vocês uma história que pode ser a sua, que você conheça alguém, ou que aconteceu até no meio da sua família mesmo, ou você tenha algum parente que tenha acontecido isso aqui, certo? Eu vou comentar aqui a história da pessoa, né? Possivelmente eu já respondi em outros vídeos aqui, mas são histórias repetitivas, né? Histórias que se repete, certo? E que isso acontece nas melhores famílias. Sempre tem um parente ou alguém conhecido da gente que passa por isso ou vive isso, ou seja lá. A história aqui é o seguinte, né? A menina conta aqui, né? A moça conta aqui que ela tem um avô, certo? E esse avô, certo? Esse avô dela, certo? Já foi casado, é casado com a avó dela. Só que esse avô dela, certo? Esse avô dela se separou da avó dela quando eles ainda tinham pouco tempo de casado, certo? Né? Eles se casaram tudo certinho, tudo direitinho. Aqueles casamentos daquela época, né? Foi um casamento que os pais casaram, tal e tal, né? E eles se, diz ela, né, que os avós se gostavam, tal, e eles se casaram. A família organizou o casamento, né? Isso a avó dela contou para ela, né? Ela que é a neta, e a avó dela contou sobre o casamento dela com o avô dela. Só que ela conhece a história, né, gente? Que a avó dela se separou, certo? Ela é uma das primeiras netas, certo? Né? E então a avó e o avô deles, o avô dela, né, no caso os avós dela, se separaram com o tempo depois que casaram, certo? Diz que ainda na juventude, tá? Na juventude deles lá, né, depois do casamento deles, depois que eles já tinham, né, alguns filhos já, né, eles se separaram, certo? Quando eles já tinham um certo número de filhos, certo? Quando eles já tinham 5 filhos, mais ou menos, 5 ou 6 filhos, né, que ela disse, eles se separaram. O vô dela e a avó dela se separou. O vô dela se separou da avó dela e casou com uma mulher mais nova do que a avó. Não, uma mulher mais nova, uma pessoa mais nova, ele já sendo velho de idade, né, gente? Assim, certo? Que eles vieram a se separar depois de um tempo que eles fizeram casado, certo? Ali, né? Ela não disse quanto tempo, mas se deu tempo de ter 5 filhos, né? Passaram o tempo. Então passou-se um tempo e aí ele já um pouco mais velho, já lá para os 40, 50 anos por aí, certo? O avô dela se separou da avó dela, certo? E casou com uma mulher mais nova do que ele, certo? E aí casou com uma mulher mais nova do que ele, foi. E E até hoje, né, a dúvida dela aqui, a questão aqui, gente, para vocês entenderem só a história. E aí o avô dela tá com essa mulher até hoje, certo? A mulher tá com a mulher até hoje, parece que ele tem dois filhos desse casamento, desse segundo casamento, certo? Tem 2 filhos desse casamento e ele já tem netos também desse segundo casamento, né? Já tem filho e neto desse segundo casamento. Aí ela me pergunta essa questão, certo? Porque o avô dela, certo? O avô dela recentemente entrou para a igreja evangélica. Entrou para a igreja evangélica, né? E aí ela me pergunta o seguinte, né? O avô dela, né? Entrou para a igreja evangélica. E aí ela pergunta por quê, né? Ela pergunta por que o casamento dos avós dela não foi restaurado.
Né, gente? Me pergunta por que o casamento deles, né, do avô, da avó, do avô, não foi restaurado. Bom, ó, tem vários motivos, né? Eu não conheço a história, de fato aqui, gente, eu não conheço a história dos avós da menina. Ela me contou assim isso aqui por cima. Mas aí eis a questão, é aquilo que eu digo para vocês, eis a questão. Será que a avó dela quis a restauração? Será que o avô dela quis a restauração? Eu acredito que se até agora não tem restauração, é porque não tinha ninguém que queria a restauração, não é? Então tem duas possibilidades aqui. Uma, porque as pessoas não querem, certo? Não oram, não busca, não é a vontade delas a restauração do casamento, certo? Pode existir várias outras possibilidades aqui. Uma delas, com certeza, é porque a pessoa não quis. Fato. Certo? Porque a pessoa não quis. O vô não quis, a avó não quis, ambos não quiseram lutar por esse casamento, certo? Né? Tem que também a questão aqui, eu entendo aqui que os avós não eram cristãos. E outra, os avós não eram cristãos, né? Porque se ele entrou agora para a igreja evangélica, então isso quer dizer que ele não era crente. Então tem essa questão também, né? Eles não eram cristãos, então não sabe de nada. Sabe? Nem sabe que Deus pode restaurar casamento, né, gente? Nem pode nem saber dessa informação. E assim, certo? Eu nunca disse aqui para vocês que Deus restauraria todos os casamentos, né, gente? Eu nunca falei isso aqui para vocês. Se tem alguém aí que diga que Deus restaura todos os casamentos, não, né? Não, muita gente já morreu nessa condição, certo? O casamento foi destruído, casaram com duas, três, quatro pessoas e não teve o casamento restaurado, certo? Porque não creram, porque não acreditaram, porque não quiseram, certo? Porque não, né? Então, tem várias possibilidades aqui. Mas, né, como eu sempre digo para vocês, tem jeito nesse caso aqui ainda? Tem. Tem jeito nesse caso? Tem. Tem jeito, já que o avô dela e a avó tá viva, enquanto houver vida, há esperança. Fora que eles ainda estão dentro de um casamento, se chegaram a casar de fato, o avô e a avó chegou a casar, então pela lei do casamento, eles estão ligados, eles estão, né, centrados em 1 Coríntios 7:39, certo? Então, pela lei, eles estão ligados. Não importa a idade que eles tenham hoje. Ele pode ter, né, quando sei a idade vamos dizer aqui, vamos supor aqui, que o senhorzinho lá, o vô da moça aqui tem 80 anos, a avó mais ou menos essa idade, aí, né, 70, 80 por aí. Então, vivo? Enquanto houver vida, há esperança, meu filho. Mas estão ali cabidos naquele 1 Coríntios 7:39. Então, se estão casados perante Deus, estão casados. Independente se ele está casado com a outra pessoa. Independente se ele está casado com a outra mulher que é mais nova, né, do que a avó dela. Independente, certo? Então, certo? Se você é a neta e você crê na restauração, até você orando pela sua avó, a neta aqui, né, já que ela é neta, pode orar aqui pela sua avó e pelo seu avô, e Deus pode restaurar por causa da sua oração. Certo? Se você for uma neta consciente aqui, você vai orar, certo? Pelo seu avô, pela sua avó, certo? Se você for uma neta consciente, né? Então, gente, esses casos assim tem muitos, né? Que as pessoas sempre me dizem, ai, mamãe, eu tenho não sei quem da minha família, até hoje Deus não restaurou. É, minha filha, pois é. Porque Deus não disse Deus não prometeu que ia restaurar todos os casamentos, né? E como eu já falei para vocês, a restauração ela é uma condicional. Ela é uma promessa condicional que vem da parte de Deus, certo?
né? Ele é condicional, ela é uma promessa condicional. Ela não é uma promessa, certo, né, total, como a salvação. Até a salvação ela é condicional, então é condicional. É condicional ao que a pessoa crê, é uma promessa condicional ao que a pessoa crê, ao que a pessoa acredita, certo? Então, ela é uma condicional. A restauração, gente, de casamento, como eu já falei para vocês em outros áudios e outros vídeos aí, é condicional. É para quem quer. É para quem quer, é para quem crê, é para quem acredita, é para quem tem fé suficiente para esperar em Deus ali a restauração. Não é para qualquer um. Não é para todos, certo? É só para quem crê, não é para todos, certo? Não vai ter, né? Por exemplo, aqui, como eu já contei para vocês, por exemplo, aqui. Minha mãe não teve o casamento dela restaurado com meu padrasto. Teve? Ela não teve por quê? Primeiro, não que ela não queria, né? Porque ela gostava muito do meu padrasto, mas porque meu padrasto morreu, né? Meu padrasto morreu, então não teve restauração aqui, volta, certo? Mas também, né, gente, tem aquela questão, a pessoa é crente, a pessoa crê, né? A pessoa orou por isso, a pessoa buscou por isso, então tem essas questões, certo? Então muitos casamentos não serão restaurados por causa disso, né? Porque a pessoa não crê, porque a pessoa não perdoa, porque a pessoa não quer, certo? O fato da pessoa ter se tornado evangélica, isso não condiz que Deus vai restaurar o casamento dela porque ela se tornou essa condição dela, né? Não condiz que Deus vai restaurar o casamento porque ela se tornou evangélica. Isso não diz respeito, não condiz, né? Que Deus vai fazer isso aqui, certo? Até porque se ele for de fato o avô dela aqui, se realmente se entregar para Jesus, Jesus vai fazer ele se arrepender do pecado dele, que ele cometeu no pecado, né? Contra a avó dela. É o que Jesus pode fazer, certo? Porque Deus vai levar ele a conhecer o pecado dele, se ele se verdadeiramente se converteu ao evangelho. Deus vai fazer ele perceber o pecado que ele cometeu no passado de ter deixado a esposa para se casar com outra, né? E ali ele pode até se arrepender ou não, certo? Deus mostra o pecado, pode mostrar o pecado dele, né? Vai mostrar o pecado dele para ele, ó, e você deixou sua esposa e seus filhos para ir viver com uma mais nova que o senhor, certo? E o senhor estava cometendo pecado de adultério, se arrependa, certo? Deus pode fazer isso? Pode, certo? Né? Se a pessoa verdadeiramente se entregou para Jesus de verdade, né? Que é assim, né? A pessoa passa, tem gente que é assim. Passa a vida toda pecando, quando tá velho é que aceita Jesus. Embora nem com todos vai dar tempo, né? Porque Jesus sabe dar ensinamento, né? Aí muita gente vive na bagaceira a vida inteira, vive na bagaceira a vida inteira e depois vai aceitar Jesus. Mas, né? Fazer o quê? Mas aí é isso, gente. A resposta aqui é essa, né? A resposta para a pessoa aqui que a neta quer saber porque o casamento dos avós dela não foi restaurado, certo? Né? As possibilidades aqui porque não quiseram, porque não quiseram restaurar, porque não conheciam que existia restauração, porque não querem, porque não oram, porque não buscam, porque não acreditam na restauração, certo? Simples assim, gente. Isso aqui é isso aqui a resposta, certo? Então, se alguém tem no meio da sua família, do meio da sua parentela, alguém que, um pai, uma mãe, pode ser um avô, uma avó também, uma, uma avó, uma tia, um tio, até uma mãe, porque às vezes sua mãe, certo, foi casada com uma outra pessoa e você acaba descobrindo, né?
como eu já fiz um vídeo aqui há um tempo atrás da filha que descobriu que a mãe já tinha tido um casamento, ela não sabia. Até a mãe contar, né? Não sei se eu fiz esse vídeo aqui com vocês, até a mãe contar para ela acabou descobrindo que a mãe já vinha de um primeiro casamento e ela, no caso, ela é filha desse segundo casamento, não do primeiro casamento da mãe dela. É filha do segundo casamento. Então, muitas pessoas vêm descobrir, certo? Assim, né? Ou sabe que a mãe já foi casada antes, o pai, certo? Ou vem descobrir um tempo depois, porque sempre achou que o casamento dos pais é o primeiro, certo? Às vezes a gente acha que o casamento dos pais é o primeiro, né? E a gente não sabe, né? E aí, às vezes, se descobre, ou a pessoa, porque a pessoa conta, alguma coisa assim, certo? Outro dia eu tava contando a história da moça que ficou, assim, ela ficou triste porque descobriu, né, gente? Eu cheguei a gravar esse vídeo, eu não sei. Ela chegou a descobrir porque ela descobriu que ela era filha bastarda, né, no caso. Se chama filho bastardo. Filho que se filho que tem filho, né, de pessoas que têm filhos fora de um casamento, da vontade de Deus. Aí ela descobriu, né, que era filha bastarda de um segundo casamento dos pais dela, de um dos pais dela, né? E ela descobriu, parece que era o pai. Parece que era o pai. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Era o pai. O pai, né? Não, ela era filha do caso de um caso que né, é outro caso, né? Ela era filha do pai que teve um caso fora do casamento. Ela achava que era filha dessa pessoa, da esposa dele, da mãe dele, certo? Mas na verdade aqui é outro caso, né? É diferente. Mas agora eu lembrei. Nesse caso aqui, ela era filha do pai, mas ela não era filha da mãe, que ela achava que era a mãe dela. Na verdade, a mãe dela abandonou ela ainda recém-nascida, entregou ela ao pai dela, certo? E a mulher dele, a esposa legítima dele, criou ela como se ela fosse filha dela, certo? E isso deixou ela muito assim, sabe, gente? Ela ficou muito triste, porque ela descobriu isso depois de grande. Porque até então, como ela mesmo disse, nesse caso aqui, até então ela descobriu que ela era filha bastarda, né? O pai teve ela fora de um casamento, de um relacionamento que o pai traiu a esposa, né? A pessoa que ela chama de mãe, traiu a esposa, ela engravidou dela e a mãe dela não quis ela, né? Entregou ela para o pai. E é até um assunto de filho bastardo que eu estava tratando, né? Não sei se eu já compartilhei com vocês, eu ainda vou compartilhar. Mas é um caso que eu estava tratando aqui de filhos bastardos, né? Filhos que nascem fora do casamento, né? O assunto que eu estava tratando, e aí eu lembrei do caso dela e comentei lá no vídeo o caso dela, né? Agora eu me lembro aqui, me recordo aqui, que na verdade ela é filha, né? Nesse caso aqui, né, gente? Era filha do pai, mas não era filho da mãe, que ela achava que era a mãe dela. Foi criada como se fosse, né? Aí eles tiveram que contar, eles contaram a verdade e tal, e tal, e tal ali. Mas é isso, né, gente? É essa a resposta que eu tenho aqui para dizer para a moça é essa daqui, né? Inclusive tem um caso aí parecido com esse também, certo? Que é outro caso, são histórias bem parecidas. Vocês vão ver que parecem ser as mesmas histórias, gente. Às vezes as histórias se cruzam, parecem idênticas, mas eu tenho um outro vídeo aí também para compartilhar com vocês de uma mesma pessoa, de uma outra pessoa que comentou também que ela tinha um avô e uma avó, né? E ela pergunta, nesse caso ela pergunta se tem, no caso dela, ela pergunta se pro avô dela tem salvação,
se mesmo o vô dela no adultério, se tem salvação para ele. Bom, se ele se arrepender, né? E como eu disse lá no, no, no vídeo lá. Cada caso a gente tem que ver, né? Cada situação. Mas é isso, né, gente? Que, certo? Sempre a gente vai ter alguém na nossa família, algum conhecido. Eu tenho, por exemplo, na família do meu esposo, certo? Tem um caso de um casal, certo? Tem um caso de um casal, né, na família do pai do meu filho. Tem um casal, certo? Que agora eu me recordo agora, que veio na minha lembrança agora, certo? Essas duas pessoas já são idosas, já são de idade, certo? É um parente dele, né, do pai do meu filho. É um parente dele, certo? São parentes dele. E até hoje, certo? Uma das partes é casado com outra pessoa. Uma das partes é casado com outra pessoa, certo? E uma das partes, né, uma das partes chegou a casar, certo? Mas se divorciou. A outra parte chegou a casar, certo? Inclusive tem uma foto do meu casamento, que dessa pessoa que ela tava com outro marido dela, né? Ali, então ela chegou a casar com uma outra pessoa, só que ela não ficou muito tempo com essa pessoa, certo? E, certo? E, é, a outra pessoa também chegou a casar com a outra pessoa e que tá até hoje com essa pessoa. Tem filhos e tem netos também, certo? Tem filhos e tem netos desse segundo casamento. Aí eu pergunto para vocês, tem restauração nessa situação? Tem, que ambos estão vivos. Ambos estão vivos, não estão? Tanto a senhora como o senhor, porque eles hoje já são, eu chamo senhor, senhora, que já são senhores de idade, certo? Já são senhores de idade. Então, certo? Já tem lá os seus 70 anos, por aí, 60, por aí, gente, 70, né? Tem um que é mais velho que o outro. Então, assim, já estão beirando, já são idosos, né? De fato, já são idosos, mas tem restauração ainda para isso? Tem. Basta alguém se posicionar e orar, né? Basta uma neta, um neto, né? Já que o pai do meu filho é neto, né? Ele é neto, né? Meu marido é neto, né? Aí da pessoa. Então, se alguém da família se posicionar e orar, certo? E orar por esse casal e buscar pelo casamento dessas pessoas, certo? Alguém conhecido da família, um filho, uma filha, uma neta, um neto, né? Pode orar, crer, acreditar na palavra de Deus, certo? E Deus pode ouvir e restaurar esse casamento. Pode, pode. Pode restaurar, pode. Certo? Até se as pessoas, os próprios envolvidos, no caso, o casal, os próprios envolvidos quiser, se eles orarem a Deus com fé. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, certo? Eu vi tanta coisa durante o meu deserto. Eu vi casamentos de senhoras e senhores depois de 30 anos separados ou mais, certo? Pessoas que nessa minha jornada, eu vi cada situação, eu conheci, Deus me levou para o outro lado, para eu conhecer, para hoje eu testemunhar para vocês, para hoje eu dar aqui para vocês. Então eu conheci casos e casos não só de pessoas mais novas, de casais mais novos, mas de pessoas mais velhas. Pessoas que eu vi Deus restaurar casamento. Pessoas que já estavam, certo?
com outras pessoas que tinham se casado em um segundo casamento, que tinham feito família com essas outras pessoas, certo? E depois de 30, 40 anos se reencontraram, certo? Depois de 30 anos, 40 anos se reencontraram e voltaram a ter um relacionamento, certo? Normal. São pessoas que se relacionam, certo? Outro dia eu já contei uma história aqui, essa história para vocês, né? Que passou na televisão de um, nesse caso, né? Porque o povo diz que velho não namora, né? Velho, pra que velho namorar? Velho namora, meu filho. Velho namora. Mas aí eu vi o caso do rapaz ali que conheceu a. Foi a primeira namorada, eles foram os primeiros namorados um do outro, só que aí nessa coisa os pais se separaram, um dos pais foi morar em outra cidade, e ali eles se separaram, acabaram o namoro. E aí, né, nessa história aqui, né, gente, uma das moças, a moça, ela não casou, ela chegou a ter relacionamento, né, com algumas pessoas, mas que algum durou um certo tempo, mas que ela não chegou a casar, a moça, certo? E o rapaz, ele chegou a casar, casou, certo? A esposa morreu, a primeira esposa morreu, nesse caso aqui a primeira esposa morreu. E aí os netos dele, né, os netos dele que conheceu a história dele, né, que ele conheceu uma moça na juventude, papapá, papapá, e os netos, certo, né, foram que juntaram esse casal. Nessa história aqui foram os netos que juntaram o casal, botaram os dois, né, ali, né, um dos netos, não sei se foi dela, não me lembro aqui bem se foi os netos dele ou se foi os netos, os, que ela teve, né, filho, assim, ela não casou, mas ela teve filho, né, nesse caso aqui ela teve um filho, mas ela não casou, e aí, ele botou, eles se comunicaram, né? Os netos, assim, se comunicaram. E aí, depois que conversaram, né? Um dos netos, parece que foi um neto dele, divulgou, né? Que estava procurando essa pessoa, que, porque o avô falava e os netos perceberam que ele falava da pessoa com tanto amor, com tanto carinho, que passaram a procurar a pessoa pelo Facebook. Que, né? Se alguém conhecia, sabia a história. E ali, do outro lado os familiares dela também, e aí bateram ali, né? Por causa de uma foto antiga, né? E aí bateu. Aí ambos se comunicaram lá, os familiares dele com os familiares dela, e aí os dois, né, ficaram surpresos, eles contaram ali, botaram os dois para conversar na internet, pelo Facebook, isso aqui, né? Botaram os dois para se conversar no Facebook. E ali eles começaram o relacionamento deles de novo, e ali eles retornaram aquele sentimento que eles tinham, né, um pelo outro na época, que eles eram muito apaixonados, na época de adolescente. E aí eles retomaram e eles, né, numa reportagem tinham se casado, né? Foi uma reportagem até de Dia dos Namorados, gente. Certo? Na época que eu assisti. Não sei se foi esse ano, se foi o ano passado, não sei. Mas era na época do Dia dos Namorados. Aí tava contando a história deles, né? Aí eles se casaram, né? E se casaram. Começaram a se conversar ali. E aí eles as cidades que eles moravam eram próximas, ele veio para a cidade dela e ali eles começaram um namoro e ali, né, ele como viúvo e ela solteira, não tinha marido, não tinha se casado, né? Tinha tido um relacionamento sim, mas não tinha se casado. E aí os dois decidiram se unir, já de idade, né? Ambos de idade, ele sempre foi mais velho que ela, mas ali decidiram. Então, gente, o que é impossível para Deus? O que que eu digo para vocês? O que é impossível para Deus? Certo? Deus une propósitos, Deus une sim, certo? Então, nada impossibilita de um casal, certo? De um casal que está separado há 200 anos, não importa, estou só aqui, né? Porque ninguém vive 200 anos mais,
Nada impossibilita um casal de estar separado há bastante tempo, deles não reatarem, deles não se, certo, deles não voltar a conviverem de novo. Nada impede. Tem vida, os dois estão vivos. Então, enquanto houver vida, há esperança, meu filho. Há tantos casos, gente, tantas histórias que a gente conhece de pessoas que voltaram a conviver depois de anos. Olha, ontem mesmo eu estava vendo uma história no TikTok de um rapaz que ele estava contando a história dele, bem assim, bem, de forma bem resumida, né? Depois de 12 anos, depois de 12 anos, ele reencontrou, ao que eles dizem, a ex-esposa, né? A primeira esposa dele. Ele reencontrou a primeira esposa dele, certo? Ali. Eles se reencontraram em um mercado. Em um mercado. Ele avistou e viu logo que era ela. Certo? Depois de 12 anos deles separados, né? Eles, como não tinham tido filho, ela estava no mercado com duas crianças, né? Ao qual ele perguntou se eram filhos dela, né? Logicamente, ela disse sim. Aí ele ficou já meio assim, né? Ele contando a história, que tinha uma criança menorzinha, a outra maior. E aí ele perguntou: Você tá casada? Você tá casada? Ela disse: Não. Você casou? Ela disse: Não. E de quem são esses dois meninos? São meus, mas, né? Tem um relacionamento que a pessoa teve e engravidou da pessoa, mas não deu certo, né? Acontece essas histórias, certo? E ali ele já ficou animado. E ali ele mesmo disse que foi dali que eles engataram o namoro novamente, né? Depois de 12 anos se reencontraram no mercado. E a vida tem disso, né, gente? Depois de 12 anos eles se reencontraram. Ele reconheceu, né, ela de longe, né? Viu que ela estava muito bonita, essas coisas. Comentou que ela estava muito bonita. Que ficou meio assim, né? Que o coração começou a bater forte e ficou com medo dela estar casada, né? Porque viu duas crianças no carrinho de compra, né, gente? Viu duas crianças no carrinho de compra. E aí a pessoa já pensa, tá casada, mas eu vou lá mesmo assim, né? E aí perguntou, é sua? Você casou? Começa aquele papo, né? Meio aquela coisa. E ela, não, é meus filhos sim, mas a gente não, eu não casei não, papapá, papapá, papapá e papapá. E é assim, gente, a vida tem desses rodeios, assim, né, dessas reviravoltas que o mundo dá, certo? Isso, e isso não acontece com pessoas só crentes, certo? Pode acontecer com qualquer pessoa, certo? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa ser só crente, isso só acontece com quem é crente. Não, acontece com gente que não é crente também. Então não existe impossíveis para Deus, gente. Não existe impossíveis para Deus. Tudo é possível nessa vida. Tudo é possível nessa vida. Não existe impossíveis, certo? Não existe. Eu mesmo conheço histórias que eu via, até clientes da minha mãe que contavam história, que depois de não sei quantos anos, né, voltou pro marido, papapá, papapá. Eu conheço histórias aí, histórias, certo? Muitas histórias, certo? E não tem idade, gente, para o amor, não tem idade, certo? Para o amor não tem idade, a pessoa pode ter 100 anos como pode ter 20, né? Não existe. Não existe idade, certo? Quando se diz respeito ao amor, certo? Uma pessoa pode ter 30, como ter 60, como ter 80, como ter 90 ou 100 anos, né? Hoje em dia você vê tantos idosos casando, né? Eu vejo muitos e muitos casos de idosos se casando, mesmo depois de viúvo, né? Depois, estou dizendo depois de viúvo. Viúvos que se casam com outras pessoas. Pode casar? Pode. Pecado? Não, certo? Eu vejo tantos casos aí de senhoras, senhorinhas de idade, senhorzinhos de idade, casando com outras esposas, com outras pessoas, com outras senhorinhas, certo? Pessoas que, né, que já faleceu, que o marido já faleceu, que a esposa já faleceu, estão viúvos, ora, pode se casar. Nada impede que um viúvo, uma viúva,
certo? Se case, seja viúva nova, porque não tem só viúva velha, não tem só viúva idosa, certo? Tem viúvas que ficam, né, viúvas novas, né? Tem viúvas que perdem o marido cedo, né? Que perde o marido certo. Eu mesmo conheço um cara aqui, numa cidade aqui, que ele já casou 7 vezes. Agora, os casamentos dele, tudo dentro da vontade dele, certo? Aí a gente brinca aqui, né, que ele, pelo menos até a última vez que eu soube, né, ele tá no 7º casamento. Mas são tudo com mulher, ele viúvo, né, porque as esposas que ele arruma, tudo morre de alguma doença, gente. Tudo morre. Eu digo, ah, Maria, esse homem deve ter alguma sina, viu? Porque todas as esposas dele, a gente brincando, né? Que a gente não sabe, né, gente? É, já apareceu até a reportagem dele na televisão, que é chamado Viúvo Negro. Né? Ele ficou conhecido aqui na cidade, assim, nos arredores, numa cidade próxima aqui. Ele ficou conhecido como Viúvo Negro. Tem a Viúva Negra, né? Aí ele é conhecido como Viúvo Negro, porque todas as esposas dele, todas elas morrem. De um tempo depois, 1 ano, 2 anos, em pouco tempo. Eu digo, ih, rapaz, esse homem deve ter uma maldição aí, viu? Porque todas as esposas que ele arruma e casa, a esposa dele, depois de um tempo, morre, né? Depois de um tempo morre. Eu digo, eu é que não queria casar com viúvo negro, certo? Porque eu seria a próxima vítima, né? A gente não sabe, né, gente, né? Porque teve um caso aí também que foi conhecido, passou até naquela Record, passou na Record, né? Foi na Record aquele repórter entrevistando, que ele entrevista Cabrini, né? A Viúva Negra. Não sei se vocês viram essa história da Viúva Negra, que ela realmente era chamada Viúva Negra. Agora, todas as pessoas que ela casava, certo? Também eram mortas. Todas, né? Ela ficou conhecida como Viúva Negra por causa dos assassinatos, né? Aí depois de um tempo, né? Porque depois ela descobriram que ela matava os maridos dela. Todo marido dela ela matava. Botava veneno na comida, essas coisas, sabe? Todos os maridos dela ela matava. Por isso que ela ficou conhecida como Viúva Negra, certo? Todos os maridos que ela arrumava, todos os homens que ela arrumava, certo? Com quem ela casava, ela matava. Ela matava, né? E todos, aí ela dando entrevista, né? Ela já velha, já, certo? Que ela pegou a pena máxima, né? Já velha, depois que descobriram os crimes, né? Aí ela confessa, né? Hoje ela confessa que fez isso, como foi que ela tava falando, como ela matou o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o último, né? Ela revela lá na entrevista, né? Depois vocês podem até procurar aí no YouTube tem, né, gente? Aí eu digo, eu, hein? Deus que me livre. Ah, o sangue de Jesus tem poder. Mas é isso, gente. O fato é que para Deus não existe impossíveis, sabe? Para Deus não existe impossíveis. Tudo é possível que crê, certo? O mundo ele tem esses negócios de dar volta e para o amor não tem volta. Seja para quem tem 80 anos, para quem tem 100 anos, para quem tem 90, para quem tem 20, 30, 50, 40 anos ou menos ou mais, não importa. Não tem idade para o amor, não tem idade para a pessoa se relacionar. Certo? Tem como se relacionar? Então pronto, não tem idade. Tem idade. Então esse casal aqui, os avós da moça aqui, se ela crê, Deus pode restaurar o casamento dos vô dela, né? Ele pode abandonar o adultério, porque se tá casado no segundo aí, é porque tá no adultério, né? Eu não sei a condição da avó dela, não sei se casou também, né? Não sei, que ela só comentou do avô, certo? Do caso do avô. Só falou do caso do avô, mas não comentou a situação da avó dela, né? Porque se a avó dela estiver na mesma situação do avô, é aquela mesma coisa, certo? Mas, é como eu disse, né? Ainda assim, certo? Mesmo nesse caso aqui, Deus pode restaurar o casamento dos avós dela. Se ela crer, certo? Passar a orar, Deus pode fazer. Deus pode fazer, certo? De alguma forma, e juntar o propósito. Deus pode fazer. Nada é impossível, né? Então é isso. Se vocês tiverem um caso assim, né? Tiver um caso assim, a fim que alguém crê,
Aí é com, né, as netas, os filhos. Até uma pessoa de fora, né, gente? Até uma pessoa de fora, certo? Pode orar por esse casal. Eu mesma, gente, eu oro por todos, certo? Quando eu, se é na minha família, se é na família do meu esposo, se é na família, eu oro. Se Deus quiser fazer, Ele faz, certo? Quando eu conheço um caso, eu já vou orando, Senhor, se for do teu querer, da tua vontade, restaura esse lar, restaura esse casamento aqui, né? Eu já vou orando. Quando eu sei da história de alguém que eu conheço, da família e tal, certo? Eu vou orar, porque eu oro, o meu ministério é de família, né? O meu ministério é de família, de casamento. Então, é o meu dever orar, certo? É orar. Aonde houver um casamento destruído, que Deus, esse é o meu lema, né? Aonde houver um casamento destruído, que haja restauração. Aonde houver, esse é o meu lema aqui, ó. Aonde houver um casamento destruído, que haja restauração. Não importa como esse casamento foi destruído, de que forma foi desfeito, não importa. Mas aonde houver um casamento, esse sempre foi o meu lema. Onde houver um casamento destruído, que ele seja restaurado. Essa é a minha oração para Deus, porque pode ter casos que eu conheço e casos que eu não conheço, mas que Deus conhece e sabe que tem um lar que tem uma família desestruturada, que tem um lar desestruturado, certo? Houve essa rupção, nessa ruptura. Então Deus sabe, Ele sabe conduzir as pessoas certas, certo? Ele sabe fazer, né? E esse é o meu ministério, tá bom, gente? Então é isso, certo? Se o casamento dos avós da moça aqui não foi restaurado, porque ninguém quis, ninguém quer, ou não tem ninguém que interceda, não tem quem interceda por esse casamento também, mas se houver, Deus pode fazer. Então, que a neta aqui se posicione e interceda pelos seus avós, né? Que Deus pode fazer. Enquanto houver vida, gente, enquanto houver vida, certo? Há esperança. Porque pela lei eles estão ligados, né? Não foi, não foi desfeito. O casamento continua. Perante Deus, o casamento deles continua. Então, ora aí. Pede a restauração aí dos teus avós, certo? Pede a restauração dos teus avós aí, tá certo? É isso, gente. Fica na paz do Senhor. Qualquer coisa, é só perguntar, tá bom? Fica na paz.